Espírito sobre as nossas vidas. Fala conosco, ó Deus. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do teu nome, em nome de Jesus e para a glória do nome dele. É o que oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no Salmo de número 27. Eu quero ler com os irmãos tão somente o versículo 8, Salmo de número 27. Quero ler com você apenas o versículo 8. Eu vou te convidar, mesmo assentado, para, inclusive, ler junto comigo esse texto, conforme a projeção. Salmo de número 27, versículo 8. Leamos todos juntos, queridos. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Queridos, quem já participou de um processo de aconselhamento comigo, uma das primeiras coisas que eu procuro retomar na vida da pessoa é a sua vida devocional. Normalmente, o nosso processo de aconselhamento começa com uma anamnese, né? O pessoal da área de saúde está bem acostumado com essa palavra, anamnese, que é, na verdade, um estudo do caso. A gente ouve quais são os problemas, o que aquela pessoa está enfrentando naquele momento, quais são as lutas, as dificuldades, e com o passar do tempo a gente vai tentando cavar cada vez mais, né? Para encontrar o cerne do problema, onde está o real problema, para que a gente consiga tratar aquele problema específico em si, ou o lugar, ou as coisas que emanam daquele problema, aquilo que a gente chama de apenas sintomas do problema, precisam ser resolvidos a partir da resolução do problema e não tratando tão somente os sintomas. Um dos problemas do aconselhamento meramente comportamental é que, às vezes, a pessoa tem um problema extremamente profundo e, quando a gente trata apenas a parte superficial, os sintomas, aquilo que acontece é que o problema em si não é resolvido. Talvez a pessoa pare de cometer os mesmos erros, pare de experimentar dos mesmos problemas, mas o cerne não foi resolvido e acaba desembocando em outras áreas. Né? Um exemplo muito comum disso é quando a gente tem que tratar algum vício, e aí a gente corta o acesso daquela pessoa àquele vício, e o que acontece? Ela desenvolve um outro vício. Né? E para que isso não aconteça, então a gente tem que tentar chegar aonde se encontra o cerne do problema. E normalmente, queridos, o que mais acontece é da pessoa expressar que ela não tem nenhuma vida devocional. Ela não cultiva mais o hábito da oração, ela não cultiva o hábito de meditar na palavra do Senhor, ela não tem mais nenhum tipo de relacionamento cotidiano frequente com o Senhor. Nós cantamos agora há pouco que, para vivermos uma séria vida com Deus, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida de comunhão, de valorização da presença de Deus, isso vai tomar tempo. Há de tomar tempo. E a verdade é, queridos, que muitas vezes o cerne do problema é justamente uma desvalorização da comunhão com o Senhor, da presença de Deus. A gente ouve vários argumentos. Um argumento que eu já ouvi, e por incrível que pareça, bastante honesto, mas que manifesta um problema bem grave do coração, é: pastor, eu não vejo necessidade. Né? Assim, aquilo que a gente ouve na igreja, aquilo que a gente ouve no rádio, aquilo que a gente ouve no rádio, quem é que escuta rádio ainda, né? Mas tudo bem, né? Aquilo que a gente ouve em podcasts, né? Aquilo que a gente ouve no YouTube e aquilo que a gente ouve por aí, isso, pastor, é suficiente para sustentar a minha vida espiritual, a minha devocionalidade, a minha piedade. Ou seja, a pessoa ela não vê necessidade de orar e de buscar o Senhor,
Porque ela acha que todas as informações e mensagens que ela recebe, sejam elas boas ou não, são suficientes. E algumas pessoas, inclusive, falam para mim que não veem necessidade porque não conseguem ver resultado daquela devocional, daquela rotina de piedade. Ela faz um dia e quer ter resultado, né? É que nem uma pessoa que vai na academia um único dia e quer sair de lá fortão, né? Fitness, né? Faz dieta de um dia e acha que está magro, né? Você sabe que não é assim, né? E a devocional é isso também. Não existe uma devocional de um dia que gere resultados, ainda que o Senhor possa ser misericordioso e possa ministrar na sua vida naquele mesmo dia, de maneira extraordinária, naquele dia único, Deus pode ministrar na sua vida. No entanto, a devocional é uma prática que leva tempo, né? Tem um livro chamado Poder pela Oração, de um autor chamado Edward Bounds, e ele fala assim: Deus não usa métodos, Deus usa homens e mulheres de Deus. O problema é que homens e mulheres de Deus levam 20 anos para serem formados, né? Por quê? Porque são 20 anos de vida devocional que formam um homem de Deus. São 20 anos, uma mulher de Deus, são 20 anos de vida, buscando a presença do Senhor, que levam alguém a ser um homem, uma mulher de Deus. Mas a gente também encontra a desculpa, e aí você vai saber muito bem que é mesmo uma desculpa da falta de tempo. Pastor, eu acordo às 5 horas da manhã, vou para a academia, porque eu tenho que cuidar da minha saúde, e é verdade, você precisa cuidar da sua saúde. Eu tomo banho lá na academia mesmo, vou para o trabalho, quando eu volto eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar da esposa. Pastor, eu não tenho tempo, né? Não tem como ter vida de devocional. Outros falham pela falta de disciplina. Fazem 2, 3 dias, aí ficam mais 2, 3 meses sem fazer, aí fazem mais 2, 3 dias, daí ficam mais 3, 4 meses sem fazer, e aí não vê resultado e fala assim: mas esse negócio de devocional não dá certo, né? Outros então vão apelar para o não sei o que orar, não sei o que falar com Deus, ou eu não sei o que ler, né, na palavra, para que eu sustente a minha vida devocional. E aí são respostas bem simples, né? Você vai orar por você, pela sua família, principalmente pelas coisas espirituais, pedindo para Deus despertar o seu coração, pedir para Deus falar com você, pedir para você ser ministrado da parte dele. Você vai desenvolver uma vida de gratidão na sua oração, onde você vai agradecer pelas coisas que o Senhor tem derramado sobre você, sobre a sua vida, a vida da sua família. Você vai orar pela sua igreja, pedindo para que Deus derrame de avivamento na igreja. Você vai orar pelos seus pastores. Aproveita, ora por mim, né? Não fala mal de mim só, né? Ora também, né? Se você não sabe o que ler, lê um salmo. No dia seguinte, você lê o mesmo salmo. E depois de 3 dias, você lê o mesmo salmo. Daí depois você muda de salmo, vai para o 2, né? Aí você lê o mesmo salmo no outro dia, no mesmo salmo 2. Daí no terceiro dia, você lê o salmo 2 de novo. Aí no quarto dia, você vai para o 3. Tá? É assim. Isso é o que você tem que orar e é o que tem que ler. Ah, já fez isso com salmos? Lê os evangelhos. Lê 3, 4 versículos de um evangelho. No dia seguinte você faz a mesma coisa, lê o mesmo texto. No dia seguinte você faz a mesma coisa. E aí depois você muda, né? Isso é uma vida de devocional. Lembra, você não está lendo para ter um profundo conhecimento teológico. Você não precisa fazer uma análise sintática no grego, no hebraico. Não. Você só quer que o Senhor fale com você. E por isso ele pode usar um texto que é absolutamente conhecido por você, ou um texto que você nunca leu na vida. Não sabe o que orar? Por você, pela sua família, por avivamento, pela vida dos seus pastores. Tem bastante coisa para orar. Não sabe o que ler? Leia um salmo. Leia os evangelhos. Agora, existe a mais preocupante de todas as desculpas. Pastor, eu não tenho vontade. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia, pastor. Eu não tenho vontade de orar. Isso é algo que não faz parte da minha rotina. E olha, eu não tenho vontade nenhuma de ter esse tempo. Queridos, na verdade,
todas essas desculpas, todas essas falhas, elas só manifestam o motivo real pelo qual nós não cultivamos uma vida de devocional, uma vida de piedade. O motivo real é porque nós não damos o devido valor a uma vida de comunhão com o Senhor. É porque nós não valorizamos como deveríamos a presença do Deus vivo no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa rotina cotidiana. Agora, existem algumas coisas que acontecem na vida do crente. Você que é crente de verdade, você vai concordar comigo. Você concorda comigo que um dia, aleatoriamente, enquanto você estava naquele trânsito infernal, você enjoado da sua playlist de músicas, você não querendo ouvir o seu podcast, de repente vem na sua mente, no seu coração, nossa, que vontade de orar. Isso já aconteceu com você? Ou você está lá lavando a louça e de repente vê essa vontade? Nossa, que vontade de orar. Ou então, nossa, que vontade de ler a Bíblia. Isso já aconteceu com você? Não precisa responder de voz audível, mas pensa aí no seu coração. Isso já deve ter acontecido com você. Sabe por que isso acontece conosco, queridos irmãos? Porque o Senhor Deus é tão gracioso e tão misericordioso que mesmo quando nós vivemos e não nos importamos com a comunhão com Ele, não nos importamos com a sua doce presença, ainda assim Ele faz questão de bater lá na sua mente, no seu coração e falar assim: oi, tudo bem? Lembra de mim? Está lembrando de mim? Na sua rotina, no seu dia a dia? Quando isso acontece, queridos, é o próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós e que faz ocorrer ao nosso coração, à nossa mente: busque a minha presença. Busque a minha presença. Eu tenho certeza que se você é crente, já passou por um período afastado da vida como igreja, deu um momento, um estalo na sua cabeça de você falar assim: hoje eu vou na igreja. Hoje eu vou. Faz 2, 3, 4, 20, 30 anos que eu não apareço na igreja. Mas hoje eu vou. Hoje eu vou. Tudo isso, queridos, é o Senhor Deus falando ao nosso coração: busquem a minha presença. Agora, você reparou qual é a resposta do salmista a essa leve indução do Espírito? A resposta do salmista é: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Posso te dar uma sugestão do que fazer quando essa pequena intuição vier na sua mente, no seu coração? Pare o que estiver fazendo e vá buscar a presença do Senhor. Mas pastor, eu estou no meio do congestionamento na linha verde. Entra no estacionamento da van e ora. Abre o seu aplicativo de Bíblia e vai ler a Bíblia. Para a louça ali, ou até mesmo enquanto lava a louça, ora. Coloca um firme propósito no seu coração: hoje eu vou na igreja. Faça naquele exato momento. Se ao teu coração te ocorre: buscai a minha presença, então faz aquilo que o salmista está sugerindo: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Aquele momento pode ser marcante na sua vida e na sua história com Deus. Queridos, é muito importante nós estarmos sensíveis às inclinações do nosso coração. Porque é verdade que o nosso coração é cheio de engano, é cheio de malícia, é cheio de pecado,
Mas existem momentos em que a presença do Espírito em nós nos faz desejar ansiosamente pela presença do Senhor. E é em momentos como esse, queridos, que nós não podemos desperdiçar, que nós precisamos sim responder: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Muitas vezes, queridos, é o próprio Senhor nos conduzindo à sua presença. Ele quer falar conosco, Ele quer ministrar na nossa vida, e é exatamente por isso que você, sempre que sentir vontade de orar, ore. Sempre que você sentir vontade de ler a palavra, leia. Pare o que estiver fazendo e faça isso. Sabe aquele intervalo do café? Tem um intervalo da Bíblia no seu trabalho. Ao invés de ir tomar café, abre seu aplicativo de Bíblia, leia um versículo, faça uma breve oração. Se o Senhor estiver te conduzindo à presença dEle, simplesmente vá. Simplesmente busque a presença do Senhor. E assim eu tenho certeza que Deus vai começar a ministrar na sua vida de maneira marcante. Não negligencie a disciplina. Tire tempo para uma vida santificada, para uma vida dedicada ao Senhor. No entanto, não negligencie as pequenas sugestões do Espírito ao nosso coração, as pequenas inclinações do nosso coração, a piedade e a presença de Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse dia, te louvamos por essa manhã, mas principalmente, Deus, nesse momento nós te louvamos pela operação do teu Espírito nas nossas vidas. Pai, que o Senhor continue a ministrar e falar ao nosso coração. Que o Senhor nos dê da tua graça, ó Deus, para que em todo tempo nós possamos buscar a tua presença, valorizar a comunhão frequente, diária, instantânea com o Senhor. Por favor, nos ajuda a viver estas coisas, Deus. Mas, Pai, se por algum motivo, pela dureza do nosso coração, pelo nosso pecado, nós nos afastarmos do Senhor, nós negligenciarmos a tua presença, por favor, por graça e misericórdia, faz o teu Espírito ministrar na nossa vida, para que nós sejamos inclinados para buscarmos o Senhor. Transforma a nossa vontade, Deus. Faz com que o tempo todo nós almejemos a tua presença. Age com graça, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a bênção do Senhor Deus seja com você. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor incondicional, constante de Deus, o nosso Pai, e que a consolação e a presença do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre.